Bora de fechamento mensal do canal, o último de 2025, em que eu quero tratar de três principais assuntos, um fato relevante na carteira do canal que eu quero mostrar para vocês, novos bons dividendos mensais para dezembro, e tem muita gente falando por aí que a bolsa tá cara, então eu quero mostrar o meu radar de ações e mostrar para vocês que ainda detém boas empresas pagando bons dividendos. Bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, mostrando a rentabilidade total da nossa carteira do canal, hoje encontra-se em 20,41%, conseguindo bater o IPCA, o CDI e o S&P 500 no período. Porém, devido à grande alta no Ibovespa em 2025 de 33%, ainda não conseguimos bater o Ibov nesse período. Mas é o que eu sempre falo, muito cuidado em ficar olhando a rentabilidade, ficar comparando com a grama do vizinho, foque na sua estratégia, porque hora ou outra a sua carteira, tendo bons ativos, dá um boom, estoura de um mês para o outro e você consegue passar qualquer benchmark por aí. Então, muita cautela nesse tipo de comparativo. E agora mostrando alguns fatos relevantes que eu gostaria de compartilhar com os colegas do canal. Quem já me acompanha sabe que eu fiz a construção de duas novas kitnets que acabaram sugando a minha liquidez de dinheiro nos últimos meses. Então, os aportes têm sido um pouco mais minguado, mas eu tenho ainda aportado bastante, tanto com os dividendos, tanto com uma parcela do meu salário. E um outro fato relevante é que há cerca de 2 anos e meio atrás, eu fiz um investimento que era um apartamento para aluguel de temporada, e esse apartamento também tem alguns pagamentos mensais e alguns reforços semestrais que acabam sugando a minha liquidez para poder aportar na carteira. Então, eu coloquei o apartamento à venda para justamente focar na carteira do canal. E esse apartamento encontra-se na praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Vou deixar um link aqui no final do vídeo. Sei que não é o foco, mas às vezes algum investidor tem o interesse, então poderia entrar em contato comigo. E percebam que o meu patrimônio fica praticamente lateralizado desde meados de junho. Quem acompanha o canal sabe que desde esse período eu tenho aportado forte para finalizar as duas kitnets. Em meados de novembro eu consegui finalizar praticamente tudo, um detalhe ou outro. Já consegui alugar também as duas kitnets, mas eu tenho uma parceria, uma sociedade com o meu irmão, então seria 50% a 50%, então seria praticamente uma kitnet que é minha, e ela já está alugada, então é um novo, entre aspas, dividendo que entra para a gente conseguir aportar ainda mais em novas ações. E agora falando sobre a rentabilidade de ações, que olhando os últimos 10 a 11 meses, desde quando criei a carteira do canal, detém uma rentabilidade de cerca de 17,5%, conseguindo bater o IPCA e o CDI no período, porém o IFIX deu uma leve alta em dezembro, então conseguiu ficar acima da rentabilidade do canal. E o Ibovespa, que acelerou em 2025, também conseguiu bater a rentabilidade do canal. Porém, percebam que esse fato foi principalmente por causa do Banco do Brasil, que hoje é a segunda maior posição da carteira do canal. E para quem não sabe, o Banco do Brasil teve um baque no seu lucro líquido, então a cotação saiu de cerca dos R$ 28 a R$ 29 reais, e já caiu para cerca de R$ 21,90, olhando os últimos 6 a 7 meses. Isso, consequentemente, teve um baque na carteira do canal, porque hoje eu detenho cerca de 3.500 ações da carteira do canal, então fazendo uma conta rápida, se nós pegássemos a cotação de R$ 29 reais que o Banco do Brasil encontrava-se, menos a cotação atual de cerca de R$ 21,92, teríamos uma diferença por ação de cerca de R$ 7 reais, e multiplicando a quantidade que eu tenho de ações, isso daria um valor de cerca de R$ 25 mil. E hoje a carteira do canal detém cerca de 318 mil em ações. Então, pegando isso em percentuais e dividindo pelos 318 mil, daria cerca de uma rentabilidade superior de cerca de 7,8%. Então, o Banco do Brasil realmente teve um baque muito grande na carteira do canal.
E continuando falando sobre ações, não tiveram movimentações relevantes no último mês. BB Seguridade como primeiro lugar, com 28% e uma leve alta no mês de dezembro. Banco do Brasil em segundo lugar. Banco ABC. Marco Polo, que também teve uma boa queda olhando os últimos 3 a 4 meses, saindo da faixa dos 7,50, chegando atualmente ao preço de 5,70, 5,80. Então uma grande queda num curto espaço de tempo, também prejudicando a carteira do canal, mas também abrindo uma boa oportunidade que nós vamos falar no final do vídeo. Caixa Seguridade em quinto lugar, Bradesco, Petrobras, Ferbasa, Irani e a Schultz, que eu também quero falar um pouco mais no final. E olhando as ações agora por segmento, hoje 45% das minhas ações estão em bancos e 34% em seguradoras, material rodoviário com a Marco Polo cerca de 13%, exploração, refino e distribuição com a Petrobras em cerca de 2,9%, siderurgia, papel e celulose, motores, compressores e outros. E para quem já conhece o canal, sabe que eu tenho focado muito em bancos e seguradoras no ano de 2025. Diversas ações estavam com um papel subvalorizado, então aproveitei para poder aportar um pouco mais forte e em algum momento o mercado poderia se animar, voltar às médias dos preços dos últimos anos, consequentemente eu conseguiria ter uma boa rentabilidade. Mas enquanto isso, eu sigo aportando e sigo de olho em outras oportunidades, principalmente nos setores mais perenes, como o setor elétrico, setor de telecomunicações, de saneamento, porém não tem tantas ações assim nesse segmento dando bobeira hoje. E praticamente sem movimentações no canal, compras e vendas de dezembro, apenas Marco Polo 3, que tive uma bonificação de ações de cerca de R$4.000, mas isso não altera tanto assim, visto que a bonificação de ações, apesar da gente receber uma participação, a gente acaba sendo diluído com o restante da nossa participação dentro do patrimônio líquido da empresa. E sobre a distribuição de ativos, também não mudou tanta coisa. Entre dezembro e novembro, a participação de ações encontra-se em 63%, renda fixa através do Tesouro Direto em 22%, ETFs internacionais em 12% e criptomoedas em 1,38%. E eu sempre gosto de deixar esse disclaimer aqui, que eu tenho as 3 kitnets que são avaliadas em cerca de 400 mil e eu não gosto de adicionar nos ativos da carteira, porque eu não consigo saber a rentabilidade mensal, porque o preço do imóvel é muito estático, apenas quando você vai vender que você consegue verificar. Então eu prefiro não adicionar na carteira para não maquiar a rentabilidade. Outro disclaimer que já falei é o apartamento na praia que encontra-se em construção e, com exceção de ações, os demais investimentos são todos passivos, porque percebam que eu invisto apenas em criptomoedas, em ETFs internacionais, apenas um ETF que replica o S&P 500, no Tesouro Direto e em ações eu mesmo gosto de fazer o stock picking, ou seja, escolher uma por uma, justamente porque eu não tenho conhecimento suficiente para ficar adentrando e escolhendo as melhores ações que encontra-se na Bolsa Americana, as melhores criptomoedas, então eu prefiro ter uma carteira diversificada, mas investir de uma forma passiva nos outros ativos, enquanto em ações, que hoje é meu maior interesse, eu prefiro fazer um investimento mais ativo. E passando pelos outros ativos da minha carteira, falando de criptomoedas, subiu cerca de 5% no mês. E quem conhece o canal sabe que mês passado eu fiz algumas compras de Bitcoin ao preço de 440 mil. E eu ainda estou de olho na criptomoeda, porque percebam no índice de medo e ganância, que hoje encontra-se na faixa de 31, e eu comprei bem na faixa de 20 a 21. E normalmente, nesse tipo de faixa, algum tempo depois, o mercado se anima para as criptomoedas e você pode ter um certo ganho. Em ETFs internacionais, eu invisto apenas no ETF VOO, que replica o S&P 500, e no mês ficou praticamente estagnado, uma alta de 0,26%. E para quem não sabe, eu invisto nesse ETF
Porque nos Estados Unidos é mais difícil você encontrar boas oportunidades, visto que os olhos do mundo inteiro estão olhando para o S&P, para as empresas, então é mais difícil de você encontrar algum tipo de assimetria. E para se ter ideia, nos últimos 20 anos, nem mesmo Warren Buffett conseguiu bater o S&P 500. Porém, ultimamente não tem aportado mais no exterior, porque percebam que o PL atual encontra-se na faixa de 27 vezes, enquanto a média móvel dos últimos 5 anos é de 22,5. Então hoje a bolsa americana, na minha percepção, encontra-se cara. E na renda fixa, sem nenhuma novidade, apenas Tesouro Direto, Tesouro IPCA mais 2029 e Tesouro Pré-fixado 2029, sem tantas novidades assim. E falando um pouco de proventos, o mês de dezembro foi um bom mês, principalmente por causa do adiantamento dos dividendos da Marco Polo. Então foram recebidos cerca de R$ 5.700 de proventos, que foram para um CDB de liquidez diária. E olhando a média mensal dos últimos 12 meses, fica na casa de R$ 1.800. E eu sempre gosto de colocar esse disclaimer que eu recebo cerca de R$ 1.000 a mais por mês das kitnets que eu tenho alugado, e nos próximos meses isso deve aumentar para cerca de R$ 2.300, porque conforme falei, consegui alugar o segundo estúdio, que deve me render mais uma fatia nesses investimentos. E olhando a carteira de forma anualizada, olhando os últimos 12 meses, apesar que eu adicionei a carteira no canal no dia 18 de fevereiro, então eu ainda teria um gap de cerca de 48 dias para poder olhar os últimos 12 meses, mas fazendo apenas a exercício de exemplificação, com o meu patrimônio atual em ações de 318 mil, recebi cerca de R$ 22.600 nos últimos 12 meses, o que foi um dividend yield de 7,1%. Porém, percebam que para janeiro já há algum provento provisionado, então eu acredito que o meu dividend yield, quando eu completar o final de fevereiro, seja maior do que 7%, na casa dos 8% a 9%. E para finalizar, mostrando apenas o meu radar de ações, sigo de olho na BB Seguridade, que deve pagar um dividend yield na casa dos 10% a 11% para 2026. Banco Banese, mas muita cautela no momento de analisar o banco, porque esse tipo de banco tem um lucro muito volátil, então hora ou outra o lucro poderia despencar, consequentemente a rentabilidade do banco. Banco ABC, que eu ainda acredito que esteja barato, com PL de 5,8, enquanto a média dos últimos 10 anos ficou na casa dos 9,44. A Marco Polo, abaixo dos R$ 6,00, fica no meu radar, mas abaixo dos 5,20 realmente ficaria muito interessante, porque nós conseguiríamos pegar um dividend yield na casa dos 9,3%. Petro Recôncavo, que tem vídeo recente no canal, Odontoprev também com um vídeo recente, abaixo dos R$ 11,00, a cerca de 10 a 10,50, a gente conseguiria pegar um dividend yield na casa dos 9% também. Banco BMG, que teve uma alta expressiva no ano de 2025, mas tem conseguido rentabilizar na casa dos 14,3%, e hoje, olhando o preço sobre valor patrimonial, ainda estaria subvalorizado. Caixa Seguridade, que ainda encontra-se no meu radar, mesmo após essa alta, a Caixa tem receitas muito previsíveis e aparentemente deve crescer mais forte do que a BB Seguridade. A CEMIG, que é a única empresa elétrica que encontra-se no meu radar, principalmente porque tem conseguido um dividend yield atrativo na casa dos 7% e tem conseguido um ROI na casa dos 22%. Consequentemente, consegue um retorno embutido no preço da ação de IPCA mais 11%. A Schultz, que é outra empresa que eu fiz aporte recentemente, mas tem que ter muita cautela, porque essa é uma tese de crescendos, porque a Schultz retém a maior parte do lucro para poder reinvestir na própria empresa. Então percebam que 45% do lucro é pago na forma de dividendos e mesmo assim consegue gerar um bom dividend yield na casa dos 6%. E além de ser uma empresa caixa líquido, ou seja, detém mais caixa do que dívida, a WIS, que também ainda encontra-se com bons indicadores, mas a WIS tem feito algumas aquisições recentes, então muita cautela no momento de investir, porque a empresa subiu bastante em 2025 e para 2026 e 2027 deve ter altos desembolsos.
SLC Agrícola, que quero fazer um vídeo novo para o canal, mostrando por que a empresa encontra-se barata e ainda poderia ter um bom ciclo à frente. E a Unifique, que apesar de ter crescido muito em 2025, eu acredito que ainda tem uma boa rentabilidade, consegue crescer os seus lucros, o endividamento encontra-se controlado e ainda detém um ótimo ROI. E olhando pelas empresas de telecomunicações, hoje é a que eu mais fico de olho. E outro detalhe que é muito interessante da gente olhar é a coluna da rentabilidade real, o retorno embutido no preço da ação, que hoje, com exceção da Odontoprev, da SLC Agrícola e da Unifique, todas as outras ações que eu mostrei aqui estão pagando, teoricamente, mais do que a própria renda fixa. Mas muita cautela, porque para a gente poder investir, mesmo tendo um retorno embutido acima do Tesouro Direto, a gente precisa de exigir um prêmio maior, porque se você for pegar uma renda variável com a mesma proporção de rentabilidade de uma renda fixa, a renda variável, entre aspas, tudo pode acontecer. Então, por isso, os investidores exigem um prêmio um pouco maior para poder investir na renda variável. E fazendo duas propagandas finais, vou deixar o link aqui embaixo do apartamento que está sendo construído. Quem tiver com interesse, entre em contato comigo. E falando um pouco do meu Instagram, tenho postado conteúdos recentes, rápidos, de várias empresas, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Então me adiciona aí, que é @.investimento ou _investimento. No mais, me conta aqui se tem alguma dessas empresas do meu radar que também encontra-se no seu radar. Fala aqui nos comentários quais são e por quê, porque eu também aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.